Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos corrigir aqui a nossa segunda parte da lista 7 de atividades. Nosso tema ainda continua sobre as revoluções industriais e as transformações na sociedade, tá bom? Então vamos nessa. Olha só, nós já vamos direto às atividades, porque no vídeo 1 eu expliquei um pouco sobre o conteúdo, fiz uma pequena revisão, enviei para vocês, tá bom? Então a gente vai direto nas atividades aqui. Observe o mapa temático a seguir e assinale verdadeiro para as verdadeiras e F para as falsas. Bem, nós temos um mapa temático aqui ao lado. O que é um mapa temático, professor? É um mapa que tem um objetivo, ele tem um assunto, certo? Então, de acordo com esse assunto, ele vai estar destacando dentro desse território representado, no caso aqui é o mapa mundi, um planisfério, ele vai estar destacando as regiões nas quais ele tem um objetivo específico, certo? Mapa temático sem tema, né? Ele não trouxe para nós a temática desse mapa. Mas nós estamos falando sobre as revoluções industriais, sobre as indústrias, a temática corre em volta desse assunto aí. Então, vamos ver aqui o que ele pede para a gente. Olha só. Deixa eu só omitir o vídeo. Opa! Então, vamos lá. Aborda regiões industriais no mundo, apontando na América do Norte a região nordeste dos Estados Unidos como um dos destaques desta área continental. Então, esse mapa, ele aborda para a gente, só um minutinho, ele aborda para a gente regiões industriais no mundo? Podemos dizer que sim, é uma temática que nós estamos trabalhando. Então, ele aborda, sim, regiões industriais, certo? E com destaque, né, está apontando na América do Norte, a região nordeste dos Estados Unidos, tá? Região aqui dos Estados Unidos tem um grande destaque aqui no mapa, como um dos destaques dessa área do continente. Então, essa aqui está verdadeira, tá? Deixa eu pegar uma caneta aqui para ir anotando para a gente, depois a gente vai marcar ali, tá bom? Foca em regiões industriais no mundo, observando que Europa Ocidental, apesar de não ter território muito grande, possui várias áreas de concentração industrial. Vou até voltar lá no mapa para a gente ver, ó. Olha aqui a Europa, né? E olha só a quantidade de áreas, né, industriais aqui, tá certo? Então, a gente tem um destaque bem grande aqui para essa região também. Olha aqui a região nordeste aqui dos Estados Unidos, tá? Então, vamos voltar lá para a nossa atividade. Então, essa aqui também é verdadeira, tá? Porque ele foca em regiões industriais do mundo, observando que a Europa Ocidental, apesar de não ter território muito grande, possui várias áreas de concentração industrial. Lembra lá? Que as revoluções industriais se iniciaram no continente europeu. Então, vamos para a próxima. Visando a mostrar as áreas industriais do mundo, o mapa dá destaque para o leste da China, onde está localizado Xangai, importante centro industrial daquele país, tá? Essa também é uma alternativa verdadeira, ok? Aqui nós temos o Japão, ó, aqui nós temos a região da China aqui, tá? Sendo destacada aqui. Nessa península aqui nós temos as Coreias, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Então, aqui também é verdadeiro. O mapa procura mostrar as principais áreas urbanas no mundo. Mostrar áreas urbanas. Bem, mostrando que a Oceania e a África possuem poucas cidades médias e grandes no globo, sendo esses os continentes mais tribais. Se a gente observar lá no mapa, a gente vai ver que ele dá pouco destaque para a África. Olha aqui, né? E pouquíssimo destaque para a Oceania. Então, aqui nós não estamos falando sobre as cidades globais, que não é a temática, tá bom? E muito menos nós estamos falando também, né, sobre as cidades médias. Não é a temática que está sendo trabalhada. Senão eu estaria colocando todas essas outras alternativas aqui como falsas, tá? Então, a gente tem que ter esse senso crítico de analisar. Poxa, mas tudo ali está verdadeiro. De repente chegou uma aqui e vai acabar com todas essas aqui?
Então, você tem que ter muita certeza. Fora que não há destaque lá no mapa. Próximo aqui, ó. O foco do mapa é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano? Não, né, galera? Tá? Deixa eu voltar meu vídeo aqui. Pronto. Destacando as áreas que possuem o maior desenvolvimento do mundo em saúde, educação e renda? Não é esse o foco do mapa. A gente descobriu o foco do mapa aqui, ó, nas 3 primeiras questões, mostrando que as regiões industriais. Então, não é esse foco, porque senão eu vou colocar todas essas como falsa. E a temática que nós estamos trabalhando é sobre as indústrias, certo? Então, vamos lá. Então, a nossa alternativa aqui é a letra A, que está correta. Atividade 2. Em meados do século XVIII, ocorreu na Europa, mais especificamente na Inglaterra, um conjunto de inovações tecnológicas que transformaram completamente a relação do ser humano com a natureza. Olha que interessante isso aqui, ó. Que transformaram completamente a relação do ser humano com a natureza. Até então, nós tínhamos uma relação, de certa forma, já havia uma relação de exploração dessa natureza, porém não tão forte, né, como começa a ser a partir das revoluções industriais, tá bom? Deixa eu pegar um negocinho diferente aqui para marcar, que toda hora eu perco esse... Ai, agora eu não perco ele mais não. A partir daquele momento, tornou-se possível a reprodução gigantesca de bens, homens e das próprias inovações. A partir daquele momento, tornou-se possível a reprodução gigantesca de bens. A partir de que momento? Revolução Industrial, tá? Dos homens e das próprias inovações. As soluções são dadas pelo progresso tecnológico. Certo? O que permitiu essa revolução? O progresso tecnológico. O que permitiu essa transformação da relação do homem com a natureza? O progresso tecnológico, tá? A este processo, no século XVIII, denominou-se de primeira revolução industrial. Ao progresso tecnológico, a máquina a vapor, o tear mecânico, certo? Nós tivemos, então, a primeira revolução industrial, que é impulsionada, que ocorre a partir desse progresso tecnológico. A marca fundamental foi a invenção da máquina a vapor, o tear mecânico, tá? São os principais destaques dessa primeira revolução. Com a indústria têxtil, lembra lá? Grandes campos, tá certo? Um grande rebanho de ovelhas, então eu tenho essa ovelhinha que eu vou tirar a lã dessa ovelha, vamos tecer, vamos produzir o fio e vamos fabricar o tecido. Então, a primeira revolução industrial ela é marcada pelo tear mecânico, tá? Pela indústria têxtil, que é a indústria de tecidos, e pela máquina a vapor. Graças ao quê? À evolução tecnológica. Analise as afirmações a seguir sobre as condições tecnológicas, organizacionais e sociais da primeira Revolução Industrial. Então, vamos lá. Eu preciso analisar as informações que vou ter a seguir sobre as formas de condições tecnológicas, o desenvolvimento tecnológico dessa primeira Revolução Industrial, as organizações, né, sociais dessa primeira revolução. Então, vamos lá? Vamos que vamos. Olha só, eu preciso analisar as afirmativas e vamos descobrir quais estão verdadeiras. Então, vamos nessa. Olha só, a primeira revolução industrial caracteriza-se por um processo social mais técnico do que propriamente científico, no qual as oficinas e a praticidade das invenções foram determinantes, tá? Essa está verdadeira, tá bom? A primeira revolução industrial ela é marcada por um caráter mais técnico, mais técnicas vão surgir do que um processo propriamente científico. Tá bom? As transformações sociais foram significativas com a revolução da burguesia e da classe operária.
que desde o início das mudanças participou dos frutos do crescimento da produção e da renda. Olha só, presta bem atenção. A classe operária que desde o início, né, participou dos frutos do crescimento? Não, tá? Essa classe operária, principalmente no primeiro momento, é extremamente explorada, tá? Trabalhos exaustivos, carga horária altíssima, salários mínimos, exploração principalmente do trabalho das mulheres e crianças dentro das fábricas. Então, eles não participaram no primeiro momento de uma forma, vamos dizer assim, grandiosa dos lucros. 3. Essa aqui é falsa, tá bom? A Inglaterra, apesar de não ter sido o primeiro país a desenvolver uma sociedade plenamente de mercado, tornou-se dominante na primeira revolução. Este país tornou-se a oficina do mundo. Tá certo? Essa aqui nós temos ela como verdadeira. Tá? Apesar dela não ter sido o primeiro país a desenvolver uma sociedade de mercado, tá? Uma sociedade de consumo, vamos assim dizer, mas ela foi aonde se iniciou todo esse processo. Ela foi a oficina que abriu as portas para o mundo, para essa descoberta, né, desse poder das indústrias e transformação da matéria-prima em produto, ok? Vamos lá. 4. Essa nova sociedade do grande enriquecimento e da grande transformação necessitou de matérias-primas para os primeiros setores, como a lã e a seda, o combustível como fonte de energia, como o carvão e o petróleo. Bem, até aqui no carvão, beleza, mas o petróleo é o principal combustível da segunda revolução industrial, tá bom? Essa aqui deixou minha alternativa falsa. Vamos por falsa aqui também. Isso. Vamos para 5? Vamos que vamos. Para consolidar o crescimento da nova sociedade industrial na Inglaterra, foram essenciais a existência prévia de uma sociedade voltada para o mercado. Eu precisava de uma sociedade que fosse consumir ricas fontes de matéria-prima. Tá? Nesse período se inicia também o período neocolonialista, né, de expansão de conquistas de novas terras para o quê? Para explorar matérias-primas, fontes de matérias-primas que na Inglaterra, de certa forma, começa a ficar escassa. Olha aqui, no exterior e um domínio internacional dos mercados, tá bom? Então, para consolidar o crescimento da nova sociedade industrial na Inglaterra, foram essenciais a existência prévia de uma sociedade voltada para esse mercado, uma sociedade que viesse a consumir, necessitavam de ricas fontes de matéria-prima, tá? Na Inglaterra e no exterior, a expansão imperialista. E um domínio internacional dos mercados. Então, essa aqui é verdadeira, tá bom? Então, verdadeira, nós temos a 1, a 3 e a 5. Vamos ver onde ela se encaixa? Olha só, letra A. Ok? Terceira atividade. Com respeito à globalização e os seus impactos sobre o setor industrial, identifique como verdadeiro ou falso as seguintes afirmativas. Então, com respeito à globalização e os seus impactos sobre o setor industrial. Vamos nessa. Olha aqui. Os investimentos e inovações no setor de transporte e as políticas de abertura comercial, praticada nos anos de 1990 em diante, impulsionaram o processo de realocação das indústrias em escala internacional? Sim. Tá bom? Os investimentos e inovações no setor de transporte é um dos principais impulsionadores, né, do processo de globalização. E as políticas de abertura comercial, práticas dos anos 90 em diante, impulsionaram o processo de relocação das indústrias. Então, muitas indústrias começam a se instalar nos países subdesenvolvidos, principalmente, tá? Olha só, desde 1978,
Quando retornou à economia de mercado, a China vem experimentando o processo de industrialização, urbanização e de aumento da desigualdade de renda. O capitalismo, ele gera desigualdade, né? A partir do momento que a China assim, ingressa também nessa economia de mercado, ela também começa a gerar essa desigualdade dentro do seu território. Ela também é uma alternativa verdadeira. A industrialização chinesa representa um desafio para o Brasil, porque a China está deixando de importar produtos industriais brasileiros. Olha só um problema aqui, né? E deverá se tornar um competidor internacional na indústria. Já é, né? Principalmente aqui, ó, automobilística e em outros setores importantes para o Brasil. O Brasil é uma forte produtora automobilística, tá? Nós temos muitas fábricas dentro do nosso território, ok? Então, é verdadeira. Nas últimas décadas, os investimentos industriais atraídos pelo custo de mão de obra na China e na Índia agravaram a pobreza de largas parcelas da população desses países. Olha só, nas últimas décadas, os investimentos industriais atraídos pelo custo de mão de obra na China e na Índia agravaram a pobreza de largas parcelas da população desses países, o que implicou o aumento do número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza em escala mundial. Essa alternativa já não está verdadeira, tá bom? Olha só, ela é falsa, ok? Então, vamos ver lá onde ela se encaixa. Verdadeiro, 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 falso. Tranquilo? Tá acabando. 4. O desenvolvimento sustentável é definido como aquele... Deixa eu seguir aqui, ó. Desenvolvimento sustentável é definido como aquele que atende às necessidades da geração presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras em atender às suas necessidades. Quando nós falamos em desenvolvimento sustentável, a gente trabalha isso desde lá do 6º ano com a galerinha, a gente está falando sobre desenvolver de forma a não prejudicar as gerações futuras, tá? É resumindo tudo isso aqui que falou no nosso enunciado. Mais recentemente, essa definição foi ampliada com temas como a responsabilidade social dos países, tá? Responsabilidade social, o capital social, o capital também intelectual, a administração da diversidade. Então, entram também outras questões com relação a esse desenvolvimento sustentável, né? Que não apenas desenvolver com capacidade de suprir as necessidades, mas não apenas físicas, né? Mas também a responsabilidade social, né? De permitir que essas sociedades também venham desenvolver e ter condições, tá certo? De se desenvolverem no futuro. A questão da sustentabilidade está intimamente ligada ao modelo econômico introduzido pelo quê? Pela Revolução Industrial, e foi tratado pela primeira vez já lá no século XVIII, ó, mais especificamente em 1713, quando Hans Carl von, não vou nem concluir o resto, porque não vai sair nada direito, né? Publicou em seu livro, Economia. Vamos ver o que ele publicou? Então, vamos lá. Ele falou sobre o tema, é correto afirmar. Então, sobre esse tema de sustentabilidade, o que é correto a gente afirmar aqui, tá bom? Então, voltando aqui no nosso texto, ele faz um destaque sobre essa temática da sustentabilidade, o que é sustentabilidade, que a gente ensina dentro das escolas, né, o que é sustentabilidade, sobre essa nova vertente, essa nova visão, né, e ampliação da sustentabilidade, não apenas de desenvolver sem prejudicar o desenvolvimento das gerações futuras, mas também permitir que essas gerações futuras tenham condições de se desenvolver socialmente, tá? Intelectualmente, respeitando as diversidades. Então, essa questão de sustentabilidade está ligada ao modelo econômico, tá? E introduzido pela Revolução Industrial, que é a revolução, uma economia de mercado, uma economia capitalista, consumista, certo? Então, vamos lá.
Deixa eu omitir aqui o vídeo. A primeira revolução industrial criou um modelo integrado com o ecossistema. Ah, rapaz. Apesar de fontes de combustíveis fósseis. Não, né? Não tinha nada de modelo integrado com o ecossistema. Muito pelo contrário, né? Exploraram o carvão de todas as formas, retiraram tudo que podia até esgotar quase. Existe uma exploração excessiva dos recursos naturais sem grande impacto na degradação do meio ambiente. A gente está sofrendo essas consequências, alterações climáticas, alterações nos índices de chuva e várias outras consequências, furacões cada dia mais constantes e mais fortes, tempestades, secas, então é um monte de coisa que a gente pode relatar aqui. C. A ameaça à sustentabilidade está restrita aos países desenvolvidos, com ampla proteção dos países em desenvolvimento? Não, né, galera? Por favor. D. Muitas empresas, usando inovações tecnológicas, têm encontrado maneiras sustentáveis de desenvolvimento. Sim, não é? Muitas empresas hoje têm aplicado, no Brasil existe uma legislação ambiental muito rígida, não parece, mas existe, tá? É uma das melhores legislações. Existem muitas campanhas e muitas empresas têm procurado reflorestar, têm procurado plantar para utilizar o produto, né? Por exemplo, eu preciso extrair tal coisa de tipo de madeira, então eu vou plantar, como o uso do bambu, por exemplo, né? Até mesmo na indústria, na construção civil, e utilizado até mesmo para a produção de prótese, como a gente viu na propaganda lá do agronegócio, indústrias de cosméticos também, né, que procuram não tirar e extrair da natureza, mas replantar e poder utilizar. Então, existem muitas empresas que estão usando inovações tecnológicas, a tecnologia em prol da sustentabilidade. Então, é a letra D. Aí, galera, foi muito rápido. Então, fiquem com Deus, tá bom? Se cuidem. Beijo no coração. Tchau, tchau.